Olha, eu não sei sobre esses outros caras, mas nós somos tipo um super-herói, não é? Quando o Vidro foi anunciado pela primeira vez, foi um milagre para os devotos do diretor M. Night Shyamalan e para os fãs de super-heróis em geral. Começando com sua obra-prima secreta de super-herói, Corpo Fechado, e seguido pela sequência super secreta, Fragmentado. Parecia que a chamada trilogia East Trail 177 de M. Night só poderia terminar de forma brilhante. Com o elenco de volta, este último filme da trilogia consolidou a série como uma das maiores franquias de super-heróis. Apesar do ressurgimento de M. Night como um dos verdadeiros autores do cinema americano, Vidro frustrou as expectativas do público de forma negativa. É aqui que eles desenhariam você com olhos grandes e bolhas de confusão acima da sua cabeça. Nomeada pelo desastre de trem inicial, a trilogia East Trail 177 é amplamente vista como um marco nos filmes de super-herói. Lançado no ano 2000, Corpo Fechado conta a história de David Dunn, um pai azarado na Filadélfia que ainda não descobriu suas habilidades sobrenaturais. Por meio de interações silenciosas e um grave acidente de trem, Dundee Willis é revelado gradualmente como um super-homem psíquico. Ao conhecer o colecionador de quadrinhos Senhor Vidro, fisicamente frágil, mas mentalmente forte, Dunn começa a descobrir sua identidade. Interpretado pelo talentoso Sam Jackson em um de seus papéis mais marcantes, Senhor Vidro explica a natureza dos heróis e vilões para Dunn em um monólogo digno de um verdadeiro nerd dos quadrinhos. Acredito que os quadrinhos são o último elo com uma antiga forma de contar histórias. Imune a doenças, com carne impenetrável, força ilimitada e o poder de ver crimes sombrios ao tocar pessoas, Dunn decide, ainda que relutante, usar seus dons para transformar o mundo ao redor. Segundo o diretor M. Night Shyamalan, Corpo Fechado é o primeiro de uma trilogia inspirada na estrutura dos quadrinhos e foi pensado como uma releitura da clássica origem de super-herói. Em um mundo pós-MCU, filmes de origem podem parecer cansativos, mas na virada do milênio, esse tipo de história era raro, se não inédito, no cinema. Com sua visão realista de heroísmo, confronto marcante com um assassino e uma das melhores atuações de Bruce Willis, Corpo Fechado superou as vendas modestas e segue como o favorito dos fãs de super-heróis. Com a revelação surpreendente de que Senhor Vidro era o vilão por trás do acidente do East Trail 177, Corpo Fechado virou um clássico do cinema. Em uma história em quadrinhos, sabe como você pode descobrir quem vai ser o grande arqui-inimigo? Ele é exatamente o oposto do herói. Diferente de seu segundo longa, a carreira do diretor M. Night Shyamalan pode ser descrita como extremamente divisiva. Desde uma estreia impressionante com O Sexto Sentido e aquela cena marcante em Sinais, até clássicos cult polêmicos como A Vila e A Dama na Água. Os primeiros filmes de M. Night frequentemente geraram grandes conversas culturais, para o bem ou para o mal. Após comandar uma das adaptações mais desastrosas e o projeto de vaidade mais constrangedor do cinema, a reputação de M. Night sofreu grandes retrocessos. O que eu deveria fazer? Quando o diretor reviveu sua carreira com o brutal e hilário A Visita, em 2015, o público estava disposto a perdoar. No ano seguinte, MC Night lançou outro filme, surpreendendo fãs de seus primeiros trabalhos com uma revelação chocante. Fragmentado inicialmente parecia só mais um sucesso de terror de um dos melhores do gênero. Estrelado por James McAvoy como Kevin Wendell Crumb, homem com múltiplas personalidades, e Anya Taylor-Joy como uma das vítimas, Fragmentado foi um grande sucesso de público. Situado nas masmorras do zoológico da Filadélfia, Fragmentado marcou o retorno do diretor ao terror sombrio e sutil, com classificação PG-13. Com atuações impressionantes de James McAvoy, as diversas personalidades de Kevin criaram cenas das mais assustadoras e marcantes em uma filmografia já notável. Seja roubando a cena como o Hedwig de 9 anos, assustando como a enigmática Patrícia, ou virando a demoníaca A Fera, a atuação de James McAvoy como o sequestrador assassino é uma revelação. Me desculpe. Com um orçamento limitado, M. Night demonstrou suas habilidades como diretor com o mesmo estilo e competência dos primeiros sucessos. Quando o público soube que McAvoy assumiu o papel exigente de última hora após um desentendimento com o astro original, Joaquin Phoenix, Fragmentado pareceu ainda mais triunfante. Fragmentado é assustador, engraçado e cativante, um filme de terror subestimado que supera desafios. E depois de dominar as bilheteiras com um lucro recorde na época, o sucesso do filme foi uma volta de vitória merecida para um dos mestres mais incompreendidos de Hollywood. Para quem já acompanhava M. Night Shyamalan, a cena final de Fragmentado foi mais do que uma simples participação especial de uma grande estrela de Hollywood.
Quando Bruce Willis retomou rapidamente o papel de David Dunn no final do filme, o público percebeu que tinha assistido a uma sequência surpresa. Apesar do interesse antigo de M. Night e Bruce Willis em continuar a saga de David Dunn, a recepção morna de Corpo Fechado nas bilheteiras suspendeu as conversas. Embora seja difícil acreditar que uma bilheteria de mais de 200 milhões não seja considerada um feito, as chances de um revival em Hollywood moderno eram mínimas após mais de 15 anos de silêncio. Como quase todos os filmes de M. Night são feitos em sua cidade natal, Filadélfia, ninguém suspeitava que Fragmentado era de um universo compartilhado. Ao recusar-se a participar de trailers cheios de spoilers ou campanhas de marketing irônicas, ninguém tinha motivo para acreditar que Fragmentado poderia ser algo além de um filme de gênero sensacionalista. Deixar um dos maiores astros de ação fora dos comerciais parece arriscado, mas o histórico do diretor em finais surpreendentes compensou novamente. Ao invés de deixar o público levar expectativas inquebráveis ao cinema, M. Night entregou um final surpreendente como nunca antes. E talvez seja aqui que Vidro saiu dos trilhos. Diferente de Corpo Fechado com seu mistério e de Fragmentado com sua surpresa, Vidro foi o primeiro da trilogia a se explicar totalmente logo no início. A própria natureza de Vidro vai contra o que mais gostamos nos filmes de M. Night, o desconhecido. Ao analisar toda a filmografia do diretor, Vidro talvez seja a obra menos surpreendente da carreira de M. Night Shyamalan. Vidro é decepcionante porque, por um tempo, faz você acreditar em milagres. Começando com uma das sequências de recapitulação mais divertidas dos últimos tempos, M. Night acelera a estrutura narrativa de franquia e entrega ao público absolutamente tudo o que eles precisam saber. Após ouvir James McAvoy listar identidades, a temida Patrícia faz sua entrada diante de um grupo de líderes de torcida detidas. Agora, quem gostaria de um sanduíche de pasta de amendoim? Você. Enquanto cortamos imediatamente para os créditos de abertura, David Dunn persegue um grupo de criminosos desviantes pela cidade que ele agora protege. Após eliminá-los como mortais, Dunn relaxa e volta ao papel de típico pai clássico que Bruce Willis sempre interpreta. Ao contrário de tantas produções de super-heróis infladas e desnecessariamente complexas, Vidro vai direto ao ponto com inteligência e elegância. Infelizmente, esse arrepio logo some quando o público descobre do que realmente se trata o final dessa trilogia. Porque, após uma cena de luta muito boa, Dunn e Crumb são rapidamente capturados, Vidro retorna ao tipo de novidades em pequena escala em que M. Night costuma confiar. Confinados e contidos por uma organização médica sombria, o super-herói e o vilão acabam algemados junto com ninguém menos que Senhor Vidro. Você só pode estar brincando comigo. Forçados a avaliações psiquiátricas, os três superpoderosos enfrentam o confinamento clínico à sua maneira. Apesar de esse cenário poder ser interessante em parte do filme, a detenção vira o conceito central. Sim, assim como o enredo de ficar preso na casa dos avós em A Visita e no cativeiro do sequestrador em Fragmentado, Vidro é só mais um filme de fuga glorificado de um diretor que já foi conhecido por desafiar expectativas. Embora seja interessante ver cada personagem enfrentar suas habilidades sobrenaturais e haja certa riqueza narrativa a ser explorada ao prender heróis e vilões com suas respectivas fraquezas, tudo isso parece que deveria ter sido apenas um breve desvio e não um filme inteiro. Ao associar Cavaleiro das Trevas a David Dunn, a revelação narrativa foi no mínimo decepcionante. Quando Dunn, Crumb e Senhor Vidro finalmente escapam de suas celas para o confronto esperado, todo o clímax simplesmente parece estranho. Apesar de McAvoy impressionar como a Fera e Sam Jackson manter seus monólogos sinistros, a luta nunca chega ao nível esperado. Mesmo quando M. Night revela a ligação de Crumb com a tragédia do Train East Trail, sentimos que o diretor não tinha muito mais a dizer. Como David Dunn pode ser a última grande atuação de um de nossos atores mais lendários, é ainda mais difícil aceitar como Glass encerra sua história. Sem graça, limitado pelo design e sem a emoção dos anteriores, Glass parece justamente o tipo de filme de super-herói que tenta desafiar. Com mais orçamento e liberdade, ver esses personagens e histórias voltando realmente pareceria o grande evento que o filme deseja ser. Glass parece mais uma entrada menor de franquia de quadrinhos que, infelizmente, iria direto para o streaming. Apesar de seus filmes serem polarizadores, as obras de M. Night permanecem conosco por anos, nos fazendo temer até olhar debaixo da cama. Até nos fazer questionar a rotina de exercícios desse cara. Eu posso fazer ficar exatamente assim. M. Night é, acima de tudo, fascinante. Até mesmo a amaldiçoada adaptação de Avatar teve a audácia de fazer isso. Agora nós somos os deuses.
Se corpo fechado ou fragmentado te causaram desconforto, ao menos M. Night fez você sentir algo. Já em vidro, nada é esclarecido. Console-se com o fato de que sua teoria estava certa. Isso encerra o episódio desta semana? Então você acha que vidro conseguiu entregar no final? Conte pra gente nos comentários abaixo e, como sempre, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos do Nerdstalgic.